Saravá, meus irmãos de fé. Saravá, os nossos guias, orixás e protetores. Antes de começar, vamos saudar, como sempre fazemos, o seu congá, o meu congá. E saravá todos os nossos guias, orixás e protetores, para que possamos trazer justamente o vídeo que vamos trazer no dia de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou escritora Miriam Prestes de Oxalá. Eu sou escritora, sou co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente, aqui em Viamão, Rio Grande do Sul, onde praticamos umbanda tradicional, aquela umbanda pé no chão. E é esta umbanda que nós vamos trazer para você em todos os vídeos que nós vamos trazer até aqui. Hoje é um vídeo comemorativo. Nós estamos fazendo os primeiros 5.000 inscritos. A minha felicidade é imensa e fui avisada disso por um irmão muito querido que mora no Rio de Janeiro, que é o Mauro, e que ele sempre está me dando uma dica, ou está me dizendo como está chegando o vídeo até aí. E devo muito a ele, agradeço muito a ele, tanto o aviso por esses 4 anos estando conosco, sempre com bom conselho, sempre nos dizendo o que deveríamos mudar, e muito eu acredito que eu devo a ele. Então, Mauro, considere-se abraçado dentro desses 5.000 inscritos. Hoje o assunto é muito interessante. E vou colocar aqui, é um vídeo comemorativo, como eu disse. Então é um vídeo muito especial. Eu vou colocar um videozinho, um intervalinho com um vídeo que eu gostaria muito que você prestasse atenção. Você viu? Você acredita em coincidência? Eu não acredito. Todos esses vídeos, todos esses takes mostram civilizações diferentes em tempos diferentes fazendo a mesma coisa, que são mandalas, que são riscos, que são símbolos, que ajudariam a quem vê essas mandalas a se concentrar mais, a entrar num estado de meditação e entrar em contato com as esferas superiores. Você acredita que isso é coincidência? Como eu digo, eu não acredito em coincidências, porque eu acredito que a espiritualidade superior está nos inspirando há milhões de anos, independente de onde venhamos a nascer. Então, acredito muito nisso e acredito que tenha muito a ver com a lei de Pemba, uma das leis mais importantes de nossa Umbanda e que nós vamos falar mais aqui hoje, e esperamos que depois desse vídeo você nunca mais tenha tantas dúvidas sobre o que é, como é e por que são os pontos riscados, tão importantes na nossa Umbanda e que atualmente muitos divulgadores e escritores acredito que são dispensáveis de nossa religião. E nós sabemos que não é possível. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar, dê uma paradinha e assista aos nossos vídeos 36 e 186. São 2 vídeos que nós vamos deixar aqui embaixo, logo aqui embaixo, na descrição, os links para que você possa clicar neles e acessar. Por quê? Porque são 2 vídeos muito importantes sobre Pemba. O primeiro nós falamos de suas origens, lá no Benin, entre os povos Loás, os povos Euefon, lá do Benin, onde eles cultuam os Loás ou Iuás, que são entidades, que são ancestrais e que tão parecido conosco, eles riscam os famosos VEV, que tem no Haiti, que tem em todos os lugares onde tenha voodoo,
que é uma forma de integrar a entidade a esse plano. Eles acreditam, esses povos, que à medida que você risca um ponto, você imantaria a energia desse Loa, dessa entidade, naquele lugar, naquele instante ali. É como se fosse, grosso modo, explicando, uma ancoragem, inclusive um exemplo que eu já dou nos meus vídeos, que significa você colocar ali, amarrar a sua energia naquele momento ali, para que os trabalhos, para que a energia da entidade se manifeste e fique ali um foco dela atuando nesse mundo. Então, para isso, os povos do voodoo, os adoradores do voodoo, os da seita do voodoo, estariam integrados junto ao ponto riscado. Eles influenciaram todas as Américas, esses povos. Você vai encontrar no Haiti, você vai encontrar na América do Norte, principalmente em Louisiana, no sul dos Estados Unidos, grandes centros, grandes mambos, grandes sacerdotes de voodoo trabalhando ali. E que trazendo toda essa cultura africana que para nós é tão comum para esses povos. Então vocês vejam a importância da Pemba, da lei de Pemba, dentro da nossa Umbanda. Ela não chegou, ela não caiu de paraquedas, não foi invenção de qualquer um. Ela já vem maturando, ela já vem se desenvolvendo há milhares de anos na África e em todo o mundo, a seu modo, e que se manifesta no dia de hoje. No vídeo 186 também eu explico lá a origem na África, da onde eles tiram a Pemba, que é aquele giz branco de calcário que nós fazemos aqui no Brasil, de calcário e cola, que são aqueles giz grosso que nós desenhamos e riscamos os pontos, que poderá ser no chão, poderá ser numa madeira, poderá ser no mármore, em qualquer superfície, bastando que você desenhe aquele ponto riscado quando a entidade, aliás, quem desenha a entidade, ou nós mesmos podemos firmar ali as energias que quisermos. A Pemba é importantíssima por causa disso. A Pemba não é só quando a entidade chega e coloca ali o risco dela, o desenho dela. O sinal da Pemba marca e firma as energias da entidade em qualquer circunstância, como nós vamos explicar aqui durante o dia de hoje. Bom, nós explicamos bem sobre a origem da Pemba nesses dois vídeos. Agora nós vamos já começar. Vocês sabem que existem várias escolas na Umbanda. Existe a escola da Umbanda esotérica, que tem, por sua vez, um modo muito peculiar de escrever e desenhar os pontos riscados dos orixás, dos guias, dos protetores. E tem outras escolas que também fazem os seus desenhos, seus riscos diferentes. Mas, se você reparar bem, você vai notar que no país inteiro, de norte a sul, 90% dos terreiros fazem o mesmo tipo de ponto riscado. E é justamente desses 90%, por ser a grande maioria, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Que são símbolos muito simples, mas nem por isso menos importantes. Nós notamos também, muitos reclamam isso, muitos estão querendo tirar dos nossos rituais justamente por causa disso, que os mais jovens, principalmente por terem uma mediunidade mais consciente, estão tendo muita dificuldade de riscar o ponto de sua entidade quando ela chega. Às vezes demora muito tempo, às vezes demora anos, e nós não sabemos por quê. Nós paramos para se questionar por que isso estava acontecendo. Se era uma questão da mediunidade ser mais consciente hoje em dia, ou por outro motivo qualquer. E nós estamos chegando a uma conclusão muito simples. Antigamente, isso na década de 80, no início da década de 90, você encontrava em qualquer lugar livrinhos de ponto
riscado e cantado. Qualquer banca de revista que hoje não se vê mais, porque a internet, os meios digitais substituíram o papel impresso, mas você encontrava em qualquer banca de revista, em qualquer livraria, em qualquer lugar, algum livrinho barato, feito de material simples, onde haveria ali exemplos de pontos riscados. Era acessível a todos e todo médium de Umbanda, uma das primeiras coisas que comprava era um livrinho desses, onde ele ali consultava e tinha uma ideia, uma noção do que seria o ponto riscado de sua entidade. E a partir daí, ficava a critério do próprio guia inspirar o médium e mostrar para ele o que seria possível colocar ali. Hoje nós estamos vendo, por causa disso, por essa falta de referência, médiuns querendo desenhar pontos de caboclos, por exemplo, com itens e elementos de pretos velhos ou até Exus. Nós vemos Exus desenhando elementos que seriam próprios de caboclos. E isso está havendo uma grande confusão. E quando o dirigente chega para o médium iniciante e explica, olha, você está recebendo mediunicamente um desenho que não é próprio, de repente está confundindo os pontos riscados de duas entidades e formando a sua própria. Isso cria, às vezes, um certo embaraço no médium e até dúvida da sua própria mediunidade, o que não deveria acontecer. Não esqueçam que todo médium iniciante é inseguro. Todo médium iniciante ele recebe as informações bastante truncadas e, portanto, com muitas dúvidas do que seria. Isso é normal acontecer. Então não é para ele ficar preocupado, ficar inseguro, achando que não está recebendo dignamente as informações da espiritualidade. Isso é bem comum, bem normal. Então não deve ficar preocupado com isso. Mas a partir de hoje nós pretendemos trazer justamente informações muito palpáveis, muito peneiradas, com muita experiência, para que você nunca mais se confunda quando for riscar ou quando ver. Porque muitos de vocês olham um ponto riscado e não têm a menor ideia de como decifrar aquele código. Nós vamos ensinar no dia de hoje. Bom, nós vamos começar com o primeiro item. Vejam bem o vídeo que nós vamos colocar. Vamos começar com o ponto riscado dos falangeiros, das ondinas de Iemanjá, que poderá ter uma estrela de 5 pontas, linhas ondulantes, que simbolizam o mar, e uma estrela crescente. Sempre os falangeiros de Iemanjá vão desenhar esses símbolos, em algum modo, em algum ponto do seu ponto riscado. E muitos se perguntam por que esses símbolos? Por que não poderia ser outro qualquer? Uma curiosidade, se você ver essa imagem que eu vou colocar aqui, ó, do meu lado, de Iemanjá, a imagem mais tradicional de Iemanjá, você vai ver que você vai encontrar justamente a estrela de 5 pontas na sua testa, a estrela crescente no céu e as ondas ondulantes nos pés dela. Então são símbolos já presentes na imagem mais popular de Iemanjá e que as entidades adotam, não é eu, não é você, não é um outro qualquer. As entidades de luz adotam esses símbolos, mostrando, portanto, que a imagem de Iemanjá tradicional não foi dada por acaso. Ela já traduz símbolos que são utilizados ao riscar o ponto. Agora, de outra paradinha. Vamos agora para Ogum. Viram que tem espadas, lanças, escudos e até bandeiras, conforme a entidade. Muitos se perguntam, como eu perguntei, porque uma vez eu vi um guia de Ogum riscando as espadas cruzadas com as pontas para baixo e não para cima, como é tradicional.
Muitos dizem assim, ah, mas está errado se o guia desenhar as pontas para baixo. Ninguém melhor do que um guia de Ogum para responder essa questão. Cheguei para um guia de um médium que eu poderia confiar nas informações e perguntei por que alguns guias, alguns falangeiros que cruzavam na linha de Ogum riscavam as espadas, as pontas para baixo. Ele me respondeu tranquilamente que as espadas, quando colocadas com as pontas para cima, significa que Ogum é um guerreiro, um lutador. Ele é um Ogum de ronda, um Ogum batalhador, de luta na espiritualidade. Que quando ele coloca as pontas para baixo, que é como se coloca na heráldica, por isso que eu tenho um vídeo importante de Umbanda, também falando de heráldica, que é o estudo dos brasões, e isso nós precisamos, como umbandistas, conhecer, porque muitas vezes alguns símbolos que aparecem nos pontos riscados, ou até a forma como eles se distribuem nos pontos já desenhados, lembram a heráldica tradicional, que é o estudo tradicional dos brasões, os brasões de reis, famílias importantes, enfim. Países, cidades, todo mundo tem um brasão. E é muito importante, por isso, conhecer. E ele explicou que quando as pontas estavam para baixo, significa Ogum vitorioso, já assentado, pronto, vigilante e guardião daquele reduto, daquele local. Foi assim que me informaram. E realmente eu noto isso, tanto num quanto no outro, esses pontos riscados, às vezes, para cima ou para baixo, representando essas modalidades, essas vitórias de Ogum, tanto quanto ele está na ativa, lutando e vencendo em batalhas as dificuldades, quanto quando está vitorioso, já assentado e vigilante, como Ogum de ronda, nas portas dos terreiros. Vejam só você. Agora vamos dar uma paradinha. Vamos lá nos caboclos de Xangô, que tem em seu símbolo machados de 2 gumes sempre, triângulo e montanhas. Sempre eles desenham com esses símbolos. Aí você vai me perguntar, por que triângulo dentro dos falangeiros de Xangô? Muito simples. Não esqueça que tem Xangô Caô, que é o Xangô que coordena a linha do Oriente na Umbanda. E que, portanto, dependendo do falangeiro de Xangô, ele vai colocar o triângulo, porque ele é ligado a Xangô Caô e, portanto, ligado aos povos do Oriente. Não esqueçam também que linha do Oriente você vai encontrar em Ogum e em vários outros, hein, gente? Você vai encontrar a linha do Oriente em vários lugares. Existe, por exemplo, Ogum do Oriente, dentro da Umbanda, que se apresenta, inclusive, nas imagens de gesso, aquelas imagens que você compra, como um soldado sarraceno, soldado árabe, mas é um soldado do Oriente. Então, prestem bem atenção nisso. Nós vamos encontrar pretos velhos, nós vamos encontrar o Oriente espalhado pelas linhas da Umbanda. Ok? Agora vamos para o outro. Aqui na linha de Oxóssi, eles vão ser chamados de caboclos de pena. Por que caboclos de pena? Porque são aqueles caboclos mateiros, aqueles caboclos de fundo de mata, que conhecem folhas, que conhecem os recursos da natureza, que conhecem os recursos dos animais. Enfim, ele retira da profundeza das matas mais inacessíveis as suas energias para os trabalhos espirituais. Eles vão riscar sempre esses pontos com flechas, arcos e flechas, folhas e penas. Sim, plumas também. A pena poderá ser representada como eu representei ali no desenho, ou poderá ser em alguns outros pontos riscados com um triângulo, com uma linha embaixo, representando como se fosse a ponta de uma flecha cortada, mas na verdade é uma pena, e você preste atenção nisso. Vamos passar para outro. As caboclas de Oxum
sempre terão coração em seus pontos. Veja você. Chama atenção porque também se assemelha muito aos pontos riscados lá do voodoo do Haiti, Aloá Erzuli Freda, que é a mesma, vamos dizer assim, entre aspas, a mesma entidade, a mesma energia que o Oxum coordena, que é o amor. Erzuli Freda é uma loá do voodoo que tem características muito semelhantes às caboclas de Oxum, a linha de Oxum como nós a conhecemos. Portanto, agora vamos observar a linha de Ansan, onde rodopiam os ventos, representados naturalmente por uma espiral, por raios, espadas e às vezes também taças, dependendo de qual entidade, como ela queira riscar. A taça, se você parar para observar, está presente na imagem de Santa Bárbara, a Santa Católica, que traz na mão uma taça, representando com isso todo o nosso envolvimento da Umbanda com outras religiões, com outros símbolos. Na linha das almas, sob a proteção de Omulu, vamos encontrar os pretos velhos, com suas cruzes bem características, que é linha de alma. Todas as vezes que nós falamos de ancestralidade assim, eles vão representar como com cruzes. Inclusive é muito comum encontrar cruzes nos Exus, porque eles também são almas. São espíritos que trabalham ou que lidam com energias diretamente com desencarnados, ligados às vezes ao cemitério. Portanto, como foi dito, a linha de Omulu, que é os nossos pretos velhos e também muitos Exus, que também estão dentro desse tipo de energia, trabalhando. Também alguns pretos velhos, nós também algumas vezes representam as cruzes, dependendo do ponto riscado. Os pretos velhos representam linhas de trabalho. Se ele, por exemplo, vibra nas 7 linhas da Umbanda, ele vai colocar ali 7 cruzes dentro do seu ponto. Você observe como elas estão dispostas no ponto riscado e você vai observar essa grandeza que eu estou explicando para vocês. Ponto riscado também de preto velho pode conter tesouras, estrelas, luas. Prestem bem atenção, que sempre vão se referir, quando eles desenham assim, às terras da África. Alguns pretos velhos, inclusive depois eu vou mostrar para vocês, eles guardam uma característica no ponto, que é visível quando a gente enxerga. Os pontos das crianças da linha de Ori, dos cosminhos, vão ter elementos infantis, como balinhas, bonecos, pirulitos e outros elementos. Prestem sempre atenção quando vocês verem esse tipo de símbolo desenhado e riscado. Aliás, o ponto de Ori, de Cosme, de Cosminho, é muito característico, porque não tem nada a ver com os pontos riscados das outras linhas. Nenhuma linha risca bonequinho, pirulito e balinha, né, gente? Por favor. Para Oxalá, o último e por fim, dentro dessas linhas, da direita, vocês vão encontrar, direita significa, vejam bem, direita representa toda essa linha da Umbanda, o triângulo formador da Umbanda, que é caboclo, preto velho e criança. São as 3 linhas que formam a direita na Umbanda. E a esquerda, naturalmente, nossos Exus. Então prestem bem atenção. Agora vamos ver os Exus, que todo mundo deve estar muito curioso para conhecer. Bom, Exu se caracteriza basicamente pelo tridente. Desenhou tridente é Exu. Tridente, nós já vimos, temos também outro vídeo que fala do que significa. O significado do tridente depende da cultura que vai analisar. Você vai encontrar em todo lugar o tridente, mas geralmente representam os 4 elementos materiais: água, fogo,
terra e ar. São os 4 elementos materiais que você vai ver no tridente. As 3 pontas para cima significaria o fogo, o ar e a água, perdão, e a água. E aquele que liga para baixo, que toca a terra, naturalmente será a terra. Então prestem bem atenção nisso. O ponto de Exu se caracteriza masculino por ter os ângulos retos. O triângulo feminino, quando é uma pombagira, risca com os cantos arredondados. Vejam bem a diferença de um e de outro. Já vimos acontecer Exu masculino chegar, naturalmente por alguma consciência do médium, desenhou um ponto riscado com as pontas arredondadas. Não que de repente não possa, se for um Exu de 2 cabeças, um Exu diferenciado como esse. Mas geralmente 99% dos pontos riscados, ainda mais de um tranca-rua, será um ponto de linhas retas, masculino. Olhe bem à esquerda aqui o que eu vou mostrar para vocês. Agora são 2 tridentes. Muitos se perguntam por que alguns desenham essa bolinha e outros desenham essa linha que parece um S nos pontos. São pontos de distinção da entidade. Quando a entidade risca com essa bolinha, representa que ele é um Exu batizado, um Exu que já trabalha no bem. Isso quem nos traz é Rivas Neto, no seu trabalho. Já é uma entidade que coordena diversas falanges, que já está dentro da Umbanda, trabalhando para o bem. Quando uma entidade, um Exu, não desenha nada, nem bolinha, nem S no seu tridente, é uma entidade tipicamente quimbandeira, que está sendo convidada na Umbanda a progredir, a aprender, enfim, a evoluir e ter uma oportunidade de trabalho nas nossas fileiras. Serão entidades que trabalham famosamente para o bem, desculpa famosamente, mas cabe aqui, tanto para o bem quanto para o mal. São entidades que ainda não têm esse tipo de doutrinação. Já a entidade que coloca uma bolinha já estaria dentro das fileiras do bem. E quando tem aquele S, é uma entidade coroada, é uma entidade que já coordena os batizados, é uma entidade que já tem axé e força para fundar um terreiro, se for necessário. Então são entidades do mais alto grau dentro da quimbanda que desenham com aquele símbolo, aquele S no ponto riscado. Mas isso também não é regra. Se a entidade chegar e dizer, olha, eu quero desenhar assim, ele vai desenhar. Mas isso seria para tentar explicar esses símbolos que intrigam muita gente nos pontos riscados de Exu e que você não encontra em bibliografia nenhuma. Mas em Rivas Neto nós encontramos esse detalhe. Agora eu vou mostrar 2 desenhos para vocês. Eu vou mostrar de Exu. Você observa que tem dois pontos riscados. Um de Maria Padilha 1 e de Maria Padilha 2. O primeiro mostra que ela é uma chefe de legião, porque olha ali o símbolo do fogo no tridente logo abaixo, tá? E também ela vai responder em um cruzeiro. Por quê? Porque o tridente é atravessado por mais 2 tridentes formando uma encruzilhada, quase uma cruz. Mas é o tridente, não é cruzes desenhadas à volta. Já a segunda Maria Padilha é das almas. Você observa que ela não é chefe de legião, porque ela não desenhou nem a bolinha e nem o S, aquele no ponto. Ela é uma entidade quimbandeira que está trabalhando na Umbanda. E, aliás, ela tem cruz à volta. Então, ela é uma Maria Padilha das almas. Então, você vê a diferença de um ponto e de outro. Você já vai olhar um ponto de Exu e já vai entender o que eles fazem, o que eles são,
só basta dar o nome, porque é necessário que dê o nome. Você observa esse outro ponto riscado que eu vou mostrar agora para você. Você observa que nesse ponto riscado tem um triângulo, representando o Oriente. Então, naturalmente, será um ponto de uma pombagira cigana, trabalhando dentro da linha de Exus e pombagiras. Ela é uma pombagira cigana, trabalhando nas nossas fileiras de Exus. Então, vocês veem que bacana, você já vai olhar o ponto e vai ver a diferença. Agora eu vou mostrar rapidamente para vocês 2 pontos. O primeiro é da cabocla Jupiara, foi esse ponto que deu. Vocês observam que é uma cabocla de pena, porque ela vibra na linha de Iemanjá. Vocês vejam que ela tem tanto uma estrela como uma lua crescente. E tem um arco e flecha. Então ela não pode ser um preto velho e não pode ser um Exu, é uma cabocla. E já o segundo ponto é da vovó Sabina. Observem que tem aqueles morros de linha de almas, típico de pretos velhos, e as cruzes distribuídas. Alguns pretos velhos desenham pontos com uma linha riscada no meio. Quando eles falam assim que são de Angola ou Guiné, porque representa de um lado a Aruanda e do outro lado a terra da onde eles saíram, a terra além mar da onde eles saíram. Às vezes até coloco água, desenhos de água, linhas ondulantes, mostrando que eles são de além mar, eles não nasceram no Brasil. O ponto riscado, gente, poderia ir muito além, mas infelizmente o tempo já bateu, já passou e eu não posso ir adiante hoje. Mas você já vai olhar esses pontos riscados e já vai notar quem é um caboclo, quem é um preto velho, quem é um Exu, quem é de linha de alma, quem não é de linha de alma, um ponto de criança ou de cosme. Já vai tirar muitas dúvidas. E eu recomendo, quando puder, tenham acesso a esses livros antigos de pontos riscados, que são os mais confiáveis. Eu, por exemplo, utilizo esse livro que eu vou deixar aqui, que é do professor Onassis, da Tecnoprint, da antiga editora Tecnoprint, da antiga de Ouro, que é um livro de ponto riscado muito, e eu uso ele porque ele é muito parecido com os pontos riscados que as entidades fazem nos nossos terreiros. Porque há alguns livros de pontos riscados ou que pensam que o médium tem que ser um artista plástico, porque é impressionante os detalhes do ponto. Por exemplo, a bandeira de Ogum é desenhada com 1000 detalhes que as entidades não fazem. Ou coisas muito estranhas que não tem nada a ver com os nossos guias. Mas esse se parece muito com os pontos riscados que conhecemos. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se puder, dá uma olhadinha nos links que nós deixamos aqui embaixo e fica para a próxima semana, comemorando os nossos 5.000 primeiros inscritos. Que você seja mais um aqui e vamos trazer sempre um bom conteúdo para você.